serendipidade, quando algo está destinado a acontecer, uma coincidência feliz que simplesmente acontece porque o destino estava traçado para você. É com essa definição que a Ana Maria Gonçalves inicia o prólogo de Um Defeito de Cor. Esse foi o meu segundo livro do desafio de 2024 e que certamente eu posso afirmar que mudou a minha vida, e a gente hoje vai conversar sobre ele. Como estamos falando sobre coincidências, vamos falar sobre a coincidência da autora, da Ana Maria Gonçalves. Ela inicia o prólogo falando sobre as coincidências que levaram ela a escrever Um Defeito de Cor. Inicialmente ela estava em pesquisa para escrever um outro livro, ela explica isso, e por acaso, uma serendipidade, o destino fez com que ela achasse cartas para escrever Um Defeito de Cor. E é aí que eu começo a tirar o meu chapéu para Ana Maria Gonçalves, porque eu acreditei nessa fic durante todos os capítulos e só fui descobrir que era mentira no final. Eu escolhi Um Defeito de Cor porque é o samba enredo da Portela. Esse ano a Portela vai desfilar segunda-feira, depois de amanhã, e eu sempre quis me aprofundar mais no carnaval específico de escola de samba, porque eu sempre achei incrível o samba, os desfiles e tudo mais. O meu avô é fascinado pelos carnavais do Rio, diz ele que já sambou na Imperatriz Leopoldinense, mas eu sei que é mentira. E eu vi nesse samba enredo da Portela, de Um Defeito de Cor, a oportunidade de me aprofundar mais num samba enredo. Eles escolheram Um Defeito de Cor para falar sobre afeto, sobre o sagrado feminino, e é justamente o que a Ana Maria Gonçalves faz durante esse livro. Para que vocês tenham uma noção, o livro é dividido em cartas de uma ex-escrava que foi tirada da África por volta dos seus 7, 8 anos de idade, foi trazida para o Brasil de forma forçada, e aqui no Brasil ela viveu uma jornada muito dura, muito triste, muito infeliz, mas também com momentos muito agradáveis e muito felizes. E essa ex-escrava, ela tem nome de Querinde, e no início do livro, ainda no prólogo, a Ana Maria Gonçalves, ela fala que ela pode ter sido a mãe de uma grande figura da história brasileira. E eu confesso que eu fui muito lentinha e muito burra para sacar quem era essa figura histórica brasileira. Eu só vim sacar depois que eu peguei um spoiler absurdo no Twitter. Mas vamos lá. Eu dividi esse vídeo por etapas, porque eu fiquei... Gente, eu não tô exagerando, eu fiquei completamente obcecada por Um Defeito de Cor. Eu sonhava com esse livro. Quando eu comprei, eu me surpreendi com a grossura, porque eu nunca tinha lido um livro tão extenso. Eu achei que eu ia durar meses. Eu comprei em janeiro, eu coloquei como meta de ler até o carnaval. Aí eu fui ler despretensiosamente o prólogo, e quando eu sentei assim, eu já li 70 e tantas páginas e eu fiz: esse livro vai mudar a minha vida. Eu já sabia. Aí eu baixei o Scooby, e na descrição, uma das avaliações do Scooby tinha dizendo que Um Defeito de Cor é aquele livro que você lê as primeiras páginas e já quer sair indicando para todo mundo. E foi o que aconteceu comigo também. Então eu defini uma meta de leitura diária. Acho que para eu conseguir fazer esse vídeo até o carnaval, eu tinha que ler cerca de 50 páginas por dia. Só que tinha dia que eu não conseguia. Gente, eu parava tudo que eu tava fazendo e eu ficava só lendo. Já, enfim, as primeiras 400 páginas foram assim, eu devorei de uma forma muito rápida e muito absurda. Porque a Ana Maria Gonçalves supostamente pega essas cartas que ela encontra no interior da Bahia, e ela vai dar
uma voz a essa personagem, certo? Então ela faz isso de uma forma que você se conecta muito com a personagem, você sente as dores daquela personagem, você torce para que essa personagem ela saia daquela situação, você fica feliz com cada conquista dessa personagem. Então é uma escrita muito envolvente, você fica obcecada. Eu fiquei obcecada e eu sonhei com o livro e enfim, foi uma viagem muito louca. E pelas primeiras 40 páginas foram assim. Explicando o título, um defeito de cor era uma lei que existia na época do Brasil colônia até a época da República, que pessoas de cor, pessoas pretas, não podiam ocupar cargos na política, não podiam ocupar cargos públicos nem na igreja. Então, para que você pudesse ter esse privilégio de ocupar certo cargo, você tinha que assinar um defeito de cor assumindo a sua cor. Então, só o nome já, para mim, já é uma sacada enorme e genial, tá? Como eu disse, eu vou dividir o vídeo em tópicos e vai ser preciso o spoiler. Então, se você ainda não leu e tem interesse em ler, esse vídeo vai ter spoiler. Mas se você gosta, que eu tenho amigos que adoram ver vídeos antes de ler certos livros, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, do início ao fim. A história começa com a história das IBGs, que eu descobri que são como são chamados os gêmeos em África. Eles tinham por volta de 6 ou 7 anos e moravam em Savalu, que é ali no norte da África. Acredito que é onde seja a região da Angola hoje. E a história já começa de forma muito triste, que a personagem principal, a Kirinde, ela assiste o assassinato da mãe e do irmão em sua frente, por causa de conflitos que haviam na época. E me marcou muito uma passagem que ela frisa, que ela ficou quietinha assistindo os riozinhos de sangue se formarem na frente dela após a morte da mãe e do irmão. E os rios e os mares são presentes em toda a história dessa personagem. E ela sempre lembra da cor vermelha e dos riozinhos de sangue ou rios de água doce durante toda sua vida. Então, após presenciar a morte da mãe e do irmão, a avó dela, ela pega ela e sua irmã e resolve mudar de cidade. Então, de Savalu, eles se mudam para Uidá. E lá em Uidá, eles são recebidos por uma família e há um sopro de esperança de que a vida deles vai mudar para melhor. Eles têm uma ótima recepção e as pessoas oferecem trabalho. Por elas serem IBGs, por elas serem gêmeas, são consideradas sagradas, então elas recebem muitos presentes e tudo. E é aí que acontece o momento da captura. Mesmo contra a vontade, as duas são capturadas para serem trazidas de forma forçada para o Brasil. Só que no momento elas não sabiam para onde estavam sendo levadas ainda. Por insistência da avó, a avó oferece de tudo para podemos chamar de traficantes, acredito. E a avó também é levada. Embora a avó seja velha, ela não teria tanta serventia aqui no Brasil, ela é trazida junto. Gente, aí começa um momento de aflição extrema, que é essa viagem de África para o Brasil. É muito torturante, é muito dolorido. E a forma como a Ana Maria Gonçalves escreve faz com que você sinta que você tá lá. Você sinta a dor que aqueles personagens estão sentindo, da fome, da escuridão, porque eles são trancados no porão do navio. Então, a história ruim do escravo brasileiro, ele já começa desde o momento de captura até o momento da viagem, até o momento que ele pisa em solo brasileiro. Então, eles são trancados no porão do navio, deitados um por cima do outro,
e ali mesmo eles fazem suas necessidades, e é onde ela relata a quantidade de mortes que tem durante essa viagem, incluindo a sua irmã e a sua avó. Então ela já chega ao Brasil órfã de todos os parentes que ela sabia que existiam, porque em África ela perdeu a mãe e o irmão, durante a viagem ela perdeu a irmã e a avó. Então ela chega a um país desconhecido completamente sozinha. Aí, os primeiros capítulos, os primeiros 5 capítulos que eu anotei, são bem esclarecedores, que é o desembarque, o mercado, a venda, a primeira casa e a sinhazinha. E esses 5 primeiros capítulos, eles são muito importantes para a gente entender como é que se dá a história dessa personagem. Primeiro que os portugueses, eles não consideravam os africanos dignos de pisarem em terra brasileira sem ser batizados. Então, eles paravam os navios em alto mar, e o batismo acontecia no mar mesmo, para que quando eles pisassem em solo brasileiro, sagrado, entre aspas, eles já pisassem aceitando a religião católica, aceitando Deus único, que para eles era apenas o que existia. Então, no ato de resistência, a Querinde, ela pula do barco e ela se recusa a se batizar. E aí é onde começam os primeiros castigos para ela. Mas naquele primeiro momento ela não se batizou. Ela permaneceu com seu nome africano. De lá, eles foram levados para uma ilha onde eles comeram e beberam, e ela descreve como momentos felizes antes de momentos ruins. E o livro, eu tenho a impressão que a todo momento ele se desenvolve dessa forma. São momentos felizes, mas a gente sabe que depois desses momentos felizes a personagem vai ter momentos ruins. Parece que ela nunca é digna de ter felicidade na vida dela. Ela sempre está esperando algo ruim acontecer. E em outro capítulo ela também assume essa mesma sensação, que sempre que algo bom acontece é para que algo ruim aconteça. Então eles ficam nessa ilha e depois eles vão para o mercado. Aí nesse mercado é onde os senhores de engenho, eles vão para escolher os seus escravos. Aí ela relata algo que também é muito triste. É ruim você ser escolhido para ser escravo, porque você sabe que você vai trabalhar em situações horríveis, mas pior ainda é você não ser escolhido e permanecer no mercado, porque nesse mercado é a comprovação de que você não é digno nem para ser escravo, que você não serve nem para isso. Então mostra o momento da venda da Querinde, quando o senhor José Carlos ele vai ao mercado, e ela observou ela é uma personagem extremamente inteligente, porque ela observou durante muitos dias como os escravos eram escolhidos, e ela percebeu que para que ela fosse escolhida, ela tinha que chamar atenção. Então, quando o senhor José Carlos, que foi o primeiro senhor dela, chega, ela começa a fazer o que eu chamo de mungangas para ser escolhida. Ela vai para frente dele, ela bate palmas, ela dança, ela gira em círculos, e assim ela é escolhida. Quando ela é levada para o local que ela vai morar, ela não fica em São Salvador, que é o local de desembarque inicial. Ela fica na ilha de Itaperica, que é onde a família do senhor mora. Lá os escravos são divididos nos escravos da senzala pequena, que são os escravos que moram com os senhores na casa grande, e os escravos da senzala grande, que são os que trabalham no roçado, que trabalham com a pescaria, que trabalham de forma mais manual. Inicialmente, ela é escolhida para trabalhar na senzala pequena por ser muito jovem e por ser muito bonita. Tem uma citação da página 76, que é bem no início do livro, que ela entende, de fato, num episódio, o que é ser escravo. A Esméria, que é uma personagem mais velha, que
é como se fosse uma figura materna para ela durante toda a história, que estava na senzala pequena junto com ela, que acolhe ela, mesmo ela não sabendo falar português de início, mas acolhe ela e faz de tudo para que ela tenha a vida mais confortável possível durante todo o desenrolar do romance. Aí, abre aspas, ela diz o seguinte: a Esméria recomendou que eu me comportasse bem, nunca dizendo nada que não fosse perguntado, nunca fazendo o que não fosse pedido, e nunca desobedecendo ou questionando, mesmo quando achasse que uma ordem estava errada ou injusta. Era assim que as coisas aconteciam entre pretos e brancos, e era assim de que deveriam continuar, pois eu nunca poderia mudá-las, e tinha até muita sorte de estar entre os escravos da casa, muito bem tratados do que os que viviam na senzala grande e trabalhavam na lavoura, no engenho ou na pesca de baleia. Então, havia essa divisão, que os escravos da senzala pequena, eles tinham ainda um privilégio ainda maior do que os da senzala grande, porque mesmo que fossem escravos, eles ainda conseguiam fazer mais refeições, eles não tinham aquele trabalho braçal tão grande. A Querinde, ela foi comprada, e por ser muito jovem, ela acabou virando uma escrava de companhia da Sinhazinha, que era filha do senhor José Carlos. A gente de início não sabe o nome da Sinhazinha, mas a gente descobre depois que o nome dela é Maria Clara, e ela tem de início uma relação muito dual. A gente não sabe se elas se gostam, se elas não se gostam, e elas vão construindo uma amizade muito bonita ao longo da trama. Durante as 300 páginas iniciais, eu frisei isso, é muita tristeza e muita coisa ruim acontecendo, porque mesmo com esse privilégio de trabalhar na senzala grande, ela ainda sofreu muito e ela ainda relatou muitas coisas ruins que ela presenciou. Ela chega nessa fazenda aos 7 e vive até os 15 com uma série de coisas ruins acontecendo. E, gente, é de dar nó na garganta, porque são, às vezes, torturas que são descritas de forma muito detalhada e que você consegue imaginar aquilo acontecendo. E um dos piores carrascos dessa história, que é uma pedrinha no sapato da Querinde, é a Sinhá Ana Felipa, que é a esposa do senhor José Carlos. Ela não consegue engravidar e manter filhos, então ela tem uma frustração enorme por isso. E ela mostra sempre que ela engravida como a fazenda se movia para que a gravidez dela desse certo, como ela tinha fé, ela chamava padres, ela chamava seminaristas para rezar por ela, ela obrigava os escravos a rezar por ela para que a gravidez desse certo, e infelizmente ela nunca conseguia manter a gravidez. Aí, o que acontece? O senhor José Carlos, como um bom dono de escravos, ele se deitava com escravas. E um dos episódios mais traumáticos para mim do livro é quando ele engravida uma das escravas e a Ana Felipa, ela descobre. Ela tinha acabado de perder mais um bebê e ela, na frente da fazenda, ela retira os 2 olhos de uma dessas escravas e guarda no seu bolso. Então, para mim já surgiu um alerta enorme, porque nesse mesmo tempo o senhor José Carlos, ele já estava cortejando a Querinde. Então a gente já dá para prever mais ou menos qual vai ser o futuro dela, que infelizmente vai se parecer muito com o dessa escrava que teve seus olhos arrancados. Quando ela percebe, assim, a Ana Felipa, que ele tá cortejando a Querinde, ela manda a Querinde para a senzala grande, para que ela trabalhe de forma braçal, para que ela tenha esse esforço maior e para que ela se afaste do esposo
da Ana Felipa. E lá na Senzala Grande, ela acaba conhecendo o lado ainda pior do ser escravo. Ela vai trabalhar no engenho, ela conhece pessoas muito especiais, mas ela conhece o lado mais duro da escravidão. Num desses relatos, acaba acontecendo também, o que pra mim foi muito traumático, que é o episódio do estupro, que eu prefiro não citar aqui, mas a Querida, ela foi estuprada pelo senhor José Carlos, e desse estupro ela engravidou do seu primeiro filho, o Banjoco. Após o estupro, o senhor José Carlos, ele foi picado por uma cobra no seu órgão genital, e ele teve uma morte muito dolorosa, muito traiçoeira, o que eu particularmente comemorei bastante. Não que aliviasse as coisas ruins que ele tinha feito com todos os personagens, mas era algo que ele merecia sofrer. Tinha aquela aflição, aquele medo do que ia acontecer com a Querinde quando a Ana Felipa descobrisse da sua gravidez, mas para surpresa de todos, a Sinhá, ela não teve uma reação tão exagerada quanto a que ela teve com a outra escrava que engravidou do senhor José Carlos também. Após a morte do senhor, a fazenda é vendida, então os escravos da Senzala Grande, eles ficam com o novo dono, e os da Senzala Pequena são levados para São Salvador, para a capital, junto com a Sinhá, e eles vão morar num sobrado. Então, dos 7 aos 15, ela viveu tudo isso na fazenda, e depois ela é levada para São Salvador com a Sinhá Ana Felipa, a Esméria, o Sebastião, o Tico e o Hilário e a Antônia, e eles vivem lá durante certo tempo. Aí é quando a história da Querinde, ela começa a mudar de figura, e é aí onde a Ana Maria Gonçalves, ela começa a dar um show assim incrível. Eu sei que esse trabalho, ele envolveu anos de pesquisa, eu assisti uma entrevista dela, mas ao passo que ela conta a história da personagem, você vê muito da história do Brasil. E eu me senti muito culpada, porque eu não sei se eu fui uma péssima aluna nas aulas de história, meus professores me perdoem, ou se eu realmente não vi certos assuntos, mas ela conta de uma forma muito clara o que aconteceu no Brasil naquela época, e a gente consegue se nortear sobre o que está acontecendo com a personagem por causa desses eventos históricos. Para vocês terem uma noção, durante todo o livro, ela fala do Brasil colônia, ela fala sobre a independência brasileira e sobre os levantes que acontecem antes da independência brasileira, as revoltas que acontecem antes da independência brasileira. Ela fala sobre a independência baiana, ela fala sobre o levante dos malês, que a gente vai abrir um parênteses muito especial para falar sobre. Ela fala das ditaduras africanas, ela fala sobre a Terceira República lá na França, ela fala sobre a República Brasileira e sobre a proclamação da República Brasileira. Então são muitos eventos históricos que ela consegue descrever com muita precisão, e além dos eventos históricos, a Ana Maria Gonçalves, ela consegue trazer pra gente um olhar religioso e cultural muito rico e muito minucioso. Ela fala sobre os voduns africanos, que particularmente eu não conhecia. Ela fala como as religiões de matrizes africanas se desenharam no Brasil para suas construções, para o culto aos orixás que vieram da África e que aqui no Brasil tomaram proporções diferentes, tanto pelas divisões geográficas como as divisões dos povos africanos. Ela fala sobre o próprio catolicismo, como ele atuava na época, e é muito rico. É um trabalho que durou anos, como eu disse, mas que ela consegue colocar no papel de uma forma muito, 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 muito bem feita.
Um dos episódios que ela consegue descrever melhor e que na época estava acontecendo atualmente é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, lá em Salvador. É algo que, gente, eu sou fascinada por Salvador também, eu tenho muita vontade de conhecer, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro, que é onde acontecem esses eventos mais tradicionais. E eu não sabia a história por trás da lavagem do Senhor do Bonfim. E ela conta de uma forma muito bem feita. E que mesmo com outras coisas principais acontecendo, a gente consegue se inserir no tempo histórico e nos eventos culturais da época. Então, voltando, ela muda para São Salvador junto com a família, e o que acontece lá é que a senhora Ana Felipa, ela fica tratando o filho da Querinde como se fosse dela, inclusive proibindo ela de ficar com o próprio filho, de ter momentos com ele. E posteriormente ela é até ela é emprestada a outra família, dessa vez uma família de ingleses, porque a senhora Ana Felipa queria esse afastamento do filho. Ela tratava o filho como se fosse dela. E a Querinde, ela é como eu tinha dito antes, ela é uma personagem extremamente inteligente. Enquanto ela era acompanhante da Sinhazinha, a Sinhazinha, Maria Clara, ela tinha aulas de leitura e de escrita. E ela, como acompanhante, ela conseguiu aprender a ler e a escrever. E isso muda completamente a trajetória dela. Quando já em São Salvador ela é emprestada aos Clegg, que são os ingleses, ela tem a aproximação com os mussurumins, que são os africanos que seguem o islamismo. E nessa aproximação é onde ela fica sabendo do planejamento de algumas revoltas que os mussurumins eles estão fazendo para, como um bem final, a libertação de todo o povo preto africano. Ela fica nessa situação até que ela é devolvida para a senhora Ana Felipa, e a Esméria, ela consegue convencer a senhora Ana Felipa a transformar a Querinde numa escrava de ganho. O que é uma escrava de ganho? É aquela escrava que pode trabalhar na rua, ela pode tentar ter o seu próprio sustento, e ela paga uma parte do valor que ela arrecada ao seu dono, que no caso era a senhora Ana Felipa. Então, a virada de chave é aquele momento que ela sai, acho que ela tem cerca de 18 anos na época, e ela vai ser escrava de ganho, e é onde ela começa a conhecer São Salvador, ela começa a conhecer a cidade, ela começa a conhecer outras pessoas, outros homens, e a história ela começa a avançar para a ascensão da Querinde. Ela escolheu vender cookies, que ela aprendeu a receita com os ingleses, e o negócio a princípio balança assim um pouquinho, mas começa a dar certo e ela tem o seu boom. Ela começou a ter muitas vendas, e é onde ela encontra um personagem que é muito marcante na vida dela, que é o Padre Reis. Não só ele, como a Adela, que é a mulher do Padre Reis. E o Padre Reis abre ainda mais a visão da Querinde sobre literatura, sobre a importância da leitura, e tem muitos momentos de ensinamento e de troca entre eles dois. Então, ela vai tendo esse momento de ascensão, e é onde ela conhece o português, que ela chama de Alberto. Ela não revela o nome dele original, ela dá um alcunha a ele de Alberto, e é como ele é chamado durante toda a história. Pelo Alberto, ela começou a se apaixonar, e no início do relacionamento deles, ela descobre uma gravidez. E essa gravidez
ela não tinha certeza de quem era o pai. Então, a Esméria, ela toma a decisão de abortar a criança. Ela serve alguns chás a Querinde e a criança é abortada. E isso faz com que ela se aproxime ainda mais do Alberto. Incrivelmente, mesmo sendo branco, o Alberto ele insiste nesse romance com a Querinde. Eles vão morar juntos e é importante lembrar a ascensão financeira dela, porque ela não dependia dele financeiramente. Eles vão morar juntos e ela acaba conseguindo comprar cartas de alforria para todos os seus amigos, a Esméria, o Sebastião, todos eles de uma forma bem engraçada, que aí eu sugiro que vocês leiam o livro para descobrir como. E eles vão morar juntos numa fazenda, todos eles. E é aquele momento que você sente no livro que, poxa, finalmente tá dando tudo certo. Ela tá sendo amada, ela tem dinheiro, ela tá com todos que ela ama ao redor dela. E, de fato, isso dura por um tempo. Ela é uma pessoa inteligente, ela tem essa veia empreendedora, então ela, junto com o Alberto e as instruções de Fatumi, que é um personagem muito importante. O Fatumi é um mussurumim que ela conhece, que ensina ela a ler e escrever e que acompanha ela durante vários momentos de sua vida. E com a orientação dele, ela abre uma padaria junto com o Alberto e a padaria dá super certo. Então, se ela já estava crescendo, ela passa a crescer ainda mais, tanto financeiramente quanto em prestígio na sociedade. E lembra o que eu falei sobre momentos bons antecedem momentos ruins. Por um tempo dá certo essa história da padaria, do casamento e tudo mais, só que o Alberto ele começa a apresentar comportamentos estranhos, de vícios com bebidas, vícios com jogos, ele passa noites fora, só que a Querinde ela ignora isso por um bem maior, ela quer que o seu relacionamento dê certo, e nessa tentativa de querer, ela engravida do você. O você que a gente ama é para quem ela passa a se dirigir nas cartas. E é para quem a gente deduz que é essa figura importante da história brasileira. Ela tinha o Banjocô na época, que era um pouco mais velho, e ela engravida desta criança, que ela começa a escrever diretamente para ela. Então a gente sabe que todo o livro ele foi escrito. Gente, a gente vai falar sobre essa edição no final, tá? Todo o livro foi escrito para essa criança. Então, durante todo esse tempo de ascensão, é também um momento em que o Brasil ele começa a passar por várias revoltas. Tem as revoltas no Recôncavo, tem as revoltas em São Salvador, tem as revoltas em São Sebastião do Rio de Janeiro. Então é um momento político extremamente delicado. E todos eles vão para a fazenda da Querinde, inclusive a Sinhazinha, que elas continuam sendo amigas, o esposo da Sinhazinha. Então ficam todos reclusos nesse sítio durante certo tempo. Até que os portugueses eles começam a ser rejeitados pelos brasileiros e eles ficam com muito medo. Eu descobri nessa leitura o significado real da palavra maroto, que são os portugueses. Então existia a revolta contra os marotos e o Alberto, personagem, ele acaba largando a Querinde para se casar com uma brasileira. Porque, na época, os brasileiros exigiam que os portugueses fossem embora e ficassem no Brasil apenas aqueles que tivessem família brasileira ou filhos brasileiros. E a Querinde, ela não era brasileira. Ela era uma escrava, ela era liberta, mas ela não era considerada brasileira ainda.
Então ele acaba abandonando ela para casar-se com uma brasileira muito mais velha, e é aí que as coisas começam a dar errado. Os negócios também não estão andando muito bem por conta dessas revoltas, e eles resolvem fechar a padaria. Ela resolve sair da fazenda e morar nos fundos da padaria, e é quando começa o que eu chamo de mudança da personagem. Existe uma Querinde antes da revolta e existe uma Querinde depois da revolta. Para que vocês entendam, a gente vai entrar na revolta dos malês, o levante dos malês, que são os mussurumins. Ela estava por dentro de todo esse planejamento, e quando ela vai morar nos fundos da padaria, para que ela não perca o ganho que ela tem com a padaria, ela acaba alugando todo o prédio para que mussurumins morem nele. E esses mussurumins, eles estão diretamente ligados com a grande revolta que aconteceu naquela época. E ela parece ficar extremamente focada apenas nisso. E eu confesso pra vocês que é quando eu começo a desgostar da personagem. Antes eu sentia a personagem como uma personagem que ela movia céus e terras para que tudo ao redor das pessoas que ela ama desse certo. Ela cuidava muito de si, mas ela também cuidava dos outros. E a partir do momento que ela se envolve com essa revolta, eu sinto que ela se transforma mais egoísta. Ela tá lutando por algo maior, que é a libertação de todos os pretos, mas ela acaba esquecendo de quem ela ama. Tanto é que nessa mesma época o Banjocô, o filho mais velho, acaba morrendo, e ela não dá a importância devida à morte do Banjocô, na minha opinião. Claro, vocês podem discordar aí nos comentários, livre e espontânea pressão. Mas eu fico com a impressão de que de fato é isso que acontece. Porque mesmo sendo uma gravidez indesejada no início, ela ama muito o filho nos seus primeiros anos de vida. Ela move céus e terras para tirar o filho da Sinhá Ana Felipa. Ela tem um conflito enorme com Alberto para que o filho seja aceito. Então parecia uma pessoa que ela amava tanto, e na morte dele ela não dá tanta importância. Tanto por ele ser um abicu. Um abicu é uma criança que ela nasce com o destino já de morrer. Ela não vai viver tantos anos. E desde que ele nasceu, ela sabia que ele era um abicu. Mas além disso, ela estava tão envolvida com o levante dos malês que ela não dá a devida importância à morte do próprio filho. E particularmente é aí onde eu deixo de gostar um pouco da personagem. Eles seguem tramando esse momento de revolta até que a revolta acontece. Todo mundo acha que vai dar certo, mas dá super errado, porque uma pessoa entregou para outra, que entregou para outra, e as forças acabaram sabendo, então se programaram para receber esses pretos revoltosos, e tudo dá errado. Tudo que eles tinham planejado durante muitos anos, os mussurumins, dá errado. Essa revolta de fato aconteceu, vocês podem pesquisar no Google, mas a Ana Maria Gonçalves dá um jeito, como eu falei, inserir a personagem nessa história. Na vida real, supostamente ela também participou, mas há controvérsias porque não há comprovação histórica de que de fato a Querinde estava envolvida nisso, e tudo dá errado. Logo no início eles são precipitados e eles acabam perdendo muitos homens. Um desses homens é o Fatumbi, que pra mim foi uma das mortes mais sofridas do livro inteiro, que era um amigo que estava acompanhando a Querinde durante muitos anos, e ele acaba morrendo. E após essa revolta dar errado, a Querinde, ela entra numa jornada espiritual. Ela acaba de perder o filho, o marido, um dos melhores amigos,
os amigos dela estão vivendo fugidos porque os pretos estão sendo perseguidos, julgados em praça pública, mesmo aqueles que não participaram ativamente da revolta, mas ela vai para um retiro espiritual lá no Maranhão. Ela sente que isso é o certo a se fazer. E ela passa anos lá fora. Ela não leva o filho, que no caso é essa figura importante para a história brasileira. E ela abandona, por exemplo, a Esméria, que era uma figura materna para ela. Ela abandona o Sebastião, ela abandona todo mundo para buscar algo para ela. É aí que eu sinto que começa o egoísmo. Ela passa anos fora, e nesses anos fora, o que acontece é que o Alberto, ele vende o filho, mesmo o filho tendo nascido livre, ele vende o filho para quitar dívidas de jogo e de bebida. E ela descobre através de cartas, quando ela sente que algo tá errado, ela acaba voltando para São Salvador e ela acaba descobrindo que perdeu o único filho vivo que ela tinha. E aí que bate o desespero, que bate a culpa de, poxa, porque eu fiz isso, porque eu não fiquei com você, porque o seu pai fez isso, e simplesmente não tem nenhum rastro para onde esse menino foi vendido. É aí que começa a jornada dela. A jornada da Querinde começa com ela buscando pistas de para onde talvez o seu filho tenha sido vendido, e ela coloca na cabeça que foi para São Sebastião do Rio de Janeiro, e é o primeiro local que ela viaja. Ela junta tudo que é de importante para ela num só baú, e ela viaja para São Sebastião do Rio de Janeiro. Lá ela vai para São Paulo, de São Paulo ela vai para Campinas, para Santos, e ela fica muito desesperançosa porque é como se o menino tivesse sumido do mapa. Ela volta para São Sebastião do Rio de Janeiro, ela paga anúncios em jornais, ela paga advogados, mas ele não aparece. Em São Sebastião do Rio de Janeiro ela vive durante alguns anos, ela tem um envolvimento com outro homem, mas é como se também a gente assistisse a morte da personagem aos poucos. Não morte de corpo, mas a morte de espírito. Durante todo o livro, até esse momento, a gente sempre vê ela buscando algo melhor. A gente vê ela sempre em busca de uma situação financeira melhor, ela sempre em busca de dar mais conforto às pessoas que ela ama. Mas quando ela perde o filho, o primeiro, para a morte, e quando ela perde o segundo, que o pai vendeu, a gente sente que a personagem ela vai morrendo e ela vai perdendo a vontade de viver. Então, durante esses anos em São Sebastião do Rio de Janeiro, ela acabou vivendo muitas coisas, mas ela não se sentia plenamente feliz. E é quando ela vai envelhecendo um pouco e ela decide voltar para a África. Na época, após tantas revoltas no contexto político-histórico, era proibido que africanos que retornassem para a África, eles não poderiam voltar para o Brasil, mas mesmo assim ela resolve voltar, e ela resolve voltar para Uidá, que era a cidade de onde ela foi retirada. Como a gente sabe, ela não tem mais parentes vivos, então ela não tem para quem voltar, mas ela tem esse sentimento de retorno. Ela acha que ela precisa voltar porque no Brasil não há mais sentido para ela viver. Então, nessa viagem de retorno à África, ela acaba conhecendo John, que é um inglês, e acaba se envolvendo com ele no navio mesmo, e acaba confiando nele parte da sua riqueza para que ele negocie para ela. E ela chega em África e com a promessa de que ele vai voltar, mas ela se sente um pouco estúpida porque ela não tem
local onde ele mora, ela não conhece ele além daquela viagem, então ela tinha só a palavra de que ele voltaria, mas não sabe quando, nem como acharia ela. Quando ela chega em África, em Uidá, ela acaba procurando aquela família que recepcionou ela, a irmã e a avó, quando eles chegaram em Sabalu. E, incrivelmente, alguns parentes dessa família ainda estão vivos e morando no mesmo local e acabam recepcionando ela da mesma forma. Quando ela desembarca em África, ela já desembarca grávida e ela descobre que são IBGs, então, da mesma forma que ela tá parindo gêmeos. E naquela incerteza, porque o pai da criança é o homem que ela conhece no navio, a quem ela confiou todo o seu dinheiro, e ela não sabe se ele vai ser presente na vida, porque ela não sabe nada da vida dele. Então, mesmo com muitas coisas ao redor dizendo que iam dar errado, ela resolve se reerguer, ela resolve negociar em Uidá, e é onde a gente conhece os conflitos da costa africana, é onde a gente entende um pouco sobre os reinados da época e tudo mais. E surpreendentemente, o John volta para ela, consegue encontrá-la, ele anda por Uidá por 2 dias, mas consegue encontrá-la. E aí acontece a coisa que me faz gostar ainda menos da personagem. Veja se vocês concordam comigo. O John volta dizendo que conseguiu negociar as riquezas dela, mas que acabou tomando uma decisão que não sabia se ela ia se agradar. E essa decisão é que ele decidiu negociar armas e pólvora para um dos reinados em África. A personagem, ela reconhece que essas armas e essa pólvora que ela está vendendo, elas vão ajudar a mais pessoas serem escravizadas, mas ela se exime da culpa, ela não se sente culpada por isso. Então, ela enriquece com esse comércio, vendendo armas e pólvora para reinos africanos escravizarem e enviarem para o Brasil mais pessoas. Então, eu tinha até anotado aqui que o sonho do oprimido é se tornar opressor, porque eu fico com essa sensação que ela tanto critica pessoas, senhores, pessoas que estavam diretamente ligadas à escravidão, que ela tanto criticou durante toda a sua história, e no final ela acaba sendo uma pessoa que enriqueceu às custas da escravidão. Então, em Uidá, ela acaba se estabelecendo, fruto desse comércio, fruto dessas riquezas, fruto de muito trabalho também, a gente deve reconhecer, mas na minha cabeça ficou mais a questão das armas e da pólvora. Então, ela acaba se tornando uma pessoa muito influente em África na época. E o que me chama muito a atenção é a forma como os brasileiros, os escravos retornados, são tratados em África. Quando ela cita que quando você retorna para a África, depois de ter sido escravizado no Brasil, você não é mais tratado como africano, você é tratado como brasileiro. E ela se denomina brasileira, ela se reconhece como brasileira. Eu acredito que tanto pelo fato dela ter saído muito cedo de África, quanto pelo fato dela ter vivido muitos anos. Então ela volta com costumes diferentes, ela volta com crenças diferentes. Então ela é considerada brasileira e ela abraça essa nova nacionalidade. O que me chama a atenção é que ela acaba se referindo aos africanos como selvagens. Ela fala que ela dorme de cama, que ela come talher, a estrutura da casa dela é diferente. Vocês sacam agora o que eu quero dizer com o sonho do oprimido de se tornar opressor? Porque um dia ela já foi tratada dessa mesma forma que ela está tratando os novos selvagens. Então ela nota todas essas diferenças culturais e de certa forma ela acaba endossando esse discurso. E ela vive muito bem em Uidá. O John acaba comprando fazendas, eles têm negócios com
óleo de palma. Ela se envolve com vários negócios, mas o que mais deu certo e o que ela ficou mais conhecida foi com o negócio Casas da Bahia, onde ela construía casas que eram muito parecidas com as estruturas das casas brasileiras, com pé direito alto, com janelas, com madeiras ricas e tudo mais. Então, ela foi ascendendo novamente mais uma vez, assim como ela tinha conseguido com os cookies no Brasil, ela conseguiu a ascensão dela em África e foi um negócio que deu muito certo. Ela tem os bebês, os IBGs, e em homenagem ela coloca o nome da sinhazinha, Maria Clara, e o outro ela coloca de João. E eles crescem com uma estrutura que ela consegue fornecer para eles que ela nunca conseguiu para nenhum dos filhos dela. Eles crescem com conforto, com a oportunidade de estudar, com a oportunidade de escolher o que querem ser. E é isso que acontece. A Maria Clara, ela decide virar professora e o João, ele não fica claro, mas imagino que seja algo na área da engenharia ou da arquitetura, e ambos vão estudar em Paris. Então, é uma realidade completamente diferente da que ela viveu e de que os dois primeiros filhos dela viveram. Então, durante muito tempo, eles narram essa ida dos IBGs para a França e ela envelhecendo cada vez mais, e ela nunca esquece esse filho perdido. E em muitos momentos ela cita que continuava pagando para que ele fosse encontrado, pagando anúncios em jornais, pagando os advogados, tudo, mas durante seus anos ela nunca teve uma resposta. Até que ela se muda para Lagos, e em Lagos ela continua com o seu negócio da Casas da Bahia, os IBGs se casam, num casamento muito bonito, e você vê que ela é uma pessoa muito prestigiada na sociedade. Ela sempre dá muitas festas grandes, jantares, banquetes e tudo mais. Então ela vira uma pessoa de muita influência. Só que com tudo isso ela não consegue ser plenamente feliz, porque ela ainda tem aquela dúvida do filho que ela perdeu. Quando já velha, aí que foi o meu choque, gente, foi batendo no desespero, porque depois, assim, pro final, depois da página 800, as coisas foram acontecendo muito rápido, ela foi ficando velha muito rápido, e parecia que ela nunca ia encontrar esse filho. E quando ela vai ficando mais velha, ela descobre que tá ficando cega, e que a Amy bateu, gente do céu. Se vocês virem minhas reações de leitura no Scooby, é só eu ficando desesperada, porque ela fica cega. Então, mesmo que ela reencontre o filho um dia, ela nunca vai conseguir enxergá-lo. E desde o momento que ela perde o filho, toda a narrativa do livro, ela fala que tinha muito medo de encontrar com ele na rua e não reconhecê-lo. E existe essa possibilidade de um dia ela ter encontrado ele na rua e não reconhecê-lo, porque ela não sabia mais como era o filho. Lá em São Salvador, quando ela resolveu partir para a jornada espiritual dela, que ela ficou anos fora, o filho dela mudou muito. Então, quando o filho dela foi vendido, ela já não sabia como ele era. Então, durante muitos anos, ela viveu com essa culpa, e ficando velha e cega, a gente já tem um balde de água fria que é: e se? E se ela conseguir encontrar o filho, ela não vai conseguir enxergá-lo, o que é muito triste. Já perto da sua morte, a Querinde, ela resolve que ela vai morrer no Brasil, a contragosto dos dois filhos. Ela resolve viajar para o Brasil. Ela já estava muito doente e ela tem essa decisão porque ela quer dar um último tiro, ela quer uma última chance de ir atrás do filho perdido. E quando ela tá organizando suas coisas para voltar ao Brasil, ela acaba encontrando 3 cartas que ela nunca leu. A primeira falava que o filho dela finalmente tinha sido encontrado, dizia como ele era, que ele era casado, onde ele morava. A segunda carta pedia uma confirmação de leitura da primeira,
E a terceira carta dizia que se ela não respondesse, eles iam dar como finalizada a busca. E essas cartas chegaram para ela quando ela estava em África, e ela estava tão ocupada com os negócios que ela acabou não lendo. Então ela poderia ter tido um reencontro com o filho dela muito antes. É um momento muito triste quando... Gente, isso já nas páginas finais, você fica assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E é momentos antes dela embarcar no navio. Aí quando ela vai embarcar no navio, ela resolve escrever todas essas cartas, porque ela vai atrás dele, e mesmo que ela não consiga chegar viva ao final da viagem, ela quer que ele saiba tudo que ela passou, e que em momento algum ela desistiu de buscar por ele. E o livro acaba justamente quando o navio para no Brasil e ela vai sair dele. E o livro acaba com a dúvida de que ela encontrou ou não o filho. Eu parei assim, gente, quando o livro acabou, eu fiquei em estado de choque, fiquei assim, estática. E eu fiquei, mentira, eu não vou saber, porque até então eu tinha me privado de pesquisar sobre história real, história fictícia. Eu tinha me privado de pesquisar qualquer coisa sobre o livro. E eu só sabia que ela era a mãe do Luiz Gama, que foi um advogado abolicionista. E quando o livro acaba, eu fico assim, meu Deus, mentira, 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 que deixa em aberto, deixa pra nossa imaginação a gente saber se ela conseguiu reencontrar ou não o filho. E aí, quando acabou, eu chorei muito, respirei, aí eu comecei minhas pesquisas. Descobri que a história realmente não era real, misturava ficção com realidade, no caso a realidade eram os fatos históricos, e o que se sabe de verdade sobre a mãe do Luiz Gama, o que ele escreveu numa carta autobiográfica, e onde ele descreve sua mãe como sendo uma revolucionária, uma guerreira, e que ele nasceu livre, que ele foi vendido pelo pai e tudo mais. Mas assim como tudo que é de preto é contestado, essa carta dele também é contestada. As pessoas afirmam que não existe uma comprovação de que a Luiza Gaim, a Luiza Gama realmente existiu. E as pessoas, algumas chegam até a fanficar, a inventar que a Luiza Gama, na verdade, é um alter ego do Luiz Gama, que na verdade ele inventou a mãe, ele inventou essa personagem para dizer as histórias que ele viveu. E a gente fica com essa dúvida do que realmente aconteceu. Foi há muitos anos atrás, não se tem como saber. O que resta pra gente é assistir o desfile da Portela, segunda-feira, se emocionar. Antes de gravar esse vídeo eu tava ouvindo o Samba Enredo, já me emocionei de novo, porque eu sou muito chorona. Tô ansiosa pra assistir, acho que vai ser o primeiro desfile que eu acompanho, assim, sabendo toda a história por trás e acompanhando os detalhes e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho, como eu prometi, sobre esta linda edição. Eu comprei a versão da Record, tá? Da editora Record. Achei muito lindo o livro a princípio, só que por ser um livro grosso, eu não conseguia carregar ele com facilidade. Então eu deixei mais ele em casa, eu lia mais ele em casa. Eu cheguei a levar ele para a escola que eu dou aula apenas uma vez. E, gente, o livro se despedaçou. Então não é um investimento que eu faria, mas eu fiz sem querer. Eu comprei o mesmo livro 2 vezes, porque eu comprei esse livro no dia que eu dava muito sono. Então eu tenho uma outra edição aqui que ainda tá com o plástico. Mas não indico que vocês comprem essa edição em específico, porque a qualidade dela não é tão boa. O livro realmente tá caindo aos pedaços. Mas comprem numa outra edição e se deliciem-se e mudem a vida de vocês com um defeito de cor.